ela escurecer antes de começar. Pronto, agora foi. Antigamente, quando eu era criança, tinha um ditado que dizia assim: o sujo falando do mal lavado. Lembra desse ditado? Aqui é o limpo falando do bem lavado. É o contrário, quando eu falar de sujo, né? Esse camarada aí que já está quase, né, topando o pé de Deus, fica fazendo essa brincadeira comigo. Eu acho injusto um negócio desse. A impressão minha é o professor que está ali no canto. Ele, lindo, Gustavo, não é isso? Eita, meu querido colega, viu, professor de geografia também, não é isso, Gustavo? Acertei tudo. Bem, uma boa noite, né, a vocês, todas as pessoas que aqui se encontram. Acredito que dispensa um pouco de comentário, a não ser que alguém queira que eu diga meu nome, né? Eu estou com minha garrafinha aqui, eu trouxe um livro aqui para fazer uma divulgação, um lançamento, viu? No mundo maior, esse lançamento, Vou dizer, inclusive, de quando foi esse lançamento. Foi de, cadê, deixa eu encontrar aqui, encontrei. Bom, esse livro foi de, aqui, pronto, o lançamento foi de 1947, é o lançamento, né? Esse livro vai fazer quantos anos? Acho que uns 80 anos, né? Quer dizer, tem uns 70 e alguma coisa. A gente vai utilizá-lo na palestra de hoje, né? Penso eu que a maioria aqui já leu o livro No Mundo Maior, né? Um dos livros, na verdade é o quinto livro, olha como é o número, ó. O quinto livro da série André Luiz. Aqui nós vamos conhecer duas figuras fantásticas apresentadas por André Luiz para nós, que é o espírito, que é o mentor espiritual de André Luiz nesse livro, que é Calderaro, né? E uma figura maravilhosa, que na verdade a gente tem pouca informação sobre ela, ela aparece só no livro, que é a irmã Cipriana. Depois a gente fala sobre elas. Mas, trazendo agora para a palestra, né? E mergulhando um pouco no estudo do Livro dos Espíritos, que é um ilustre desconhecido da maioria da humanidade, por enquanto, ou ainda, nós vamos debater, comentar, esclarecer, enfim, acerca digamos assim, da segunda classe de espíritos. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso, para nós, não é tanto novidade assim, mas para as pessoas inclusive eu poderia considerar como sendo uma aberração. Você chegar para uma pessoa que não é espírita, ou que não tem o conhecimento, a informação da doutrina espírita, e falar que existem categorias de espíritos, assim como tem categorias de mundos, essas pessoas vão achar que nós ficamos loucos, mas é um louco muito consciente, porque isso é filosofia, isso é ciência espírita também. Está em O Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, né? E eu traduzi, como o tema era justamente, né, esses espíritos bons, né, os bons espíritos, eu traduzi de uma outra forma, criando um título diferente, né? Eu vou até pedir a Chico para ler o título, está aqui, Chico, lê aí, qual que título tem aí? Só o de cima. Um dia também seremos anjos. Ok? Um dia também seremos anjos. Mas vocês acreditam nisso? Hein? Acreditam que um dia serão anjos? Isso é algo, muita presunção, né? Mas o que são anjos? Anjos já não foram criados por Deus? Deus não criou os anjos? Anjos são criados por Deus? Ou somos nós quem os criamos, nós nos inventamos anjos? Essa ideia de anjo, ela realmente, assim, fora do reduto espírita, tem uma concepção própria, como Deus tendo sido o criador dos anjos. Ora, por que isso? Me perdoe, eu estou melhorando ainda de uma virose, né? Mas já estou bom, não vou transmitir para ninguém não, talvez só para Sheik que está perto de mim, mas você não, brincadeira, é a idade. Mas concebamos o seguinte: os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os tataravós, os tetravós, os escanchavós, os nossos ancestrais, já falou na existência de seres angelicais, anjos. Aí qual é a ideia que a gente tem? Eles sempre existiram e foram criados por Deus. Simples assim. Mas será assim? Essa é justamente a ideia que a gente vai tentar esclarecer acerca desses seres considerados angelicais, muito elevados, e que didaticamente nos foi trazido por Allan Kardec. Eu digo Allan Kardec, não é bem Allan Kardec, os espíritos trouxeram Allan Kardec didaticamente
colocou em O Livro dos Espíritos a partir da questão número 100, que vai falar sobre a escala espírita. Escala, como assim? Existe uma escala? Existe sim. Allan Kardec, como um bom pedagogo, um bom professor, enfim, uma pessoa ligada à educação, ele entendia que para que nós compreendêssemos melhor, seria interessante que dessemos uma pedagogia própria ao primeiro livro. E o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, dentro da codificação espírita, ele veio com toda essa intenção pedagógica. Prova disso que é o livro mais fácil de se entender. Não é verdade, Leandro? É. Antes que você diga que não é. Sabe por quê? Porque ninguém precisa responder nada. Está tudo respondido, não é? É um livro, é como se fosse o livro do professor, né, Gisele? Que ele já vem com tudo respondido. O professor tem um livro, né, Gustavo? A gente pega o livro de geografia, aí tem aquelas questões lá no final do capítulo, e lá no fim tem respostas de tudo. Então é um livro que já vem com tudo pronto. As perguntas já estão respondidas, então nós não temos o trabalho de tentar elaborar respostas. Isso é muito interessante. Foi o livro mais interessante nesse sentido, didática e pedagogicamente, ele foi estruturado desta maneira. Mas, mesmo trazendo aquelas informações, essas informações eu posso colocar para vocês que são desafiadoras para muitas pessoas que não são espíritas. Falar sobre a existência dos espíritos, ainda para nós espíritas, é algo muito complexo. É muito complexo. Tanto que os espíritos eles não disseram tudo. Quer ver um exemplo? Tem uma questão, a questão número 88 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos têm forma? Olha, e aí o que é que eles dizem? Para vocês não, para nós sim. Aí ele depois completa e diz assim: se é que vocês vão me entender, ele parece como se fosse um clarão, como se fosse uma luz, como se fosse uma chama. Pronto, é como se fossem as criancinhas, a professora lá das primeiras séries, e que para entender determinadas coisas a professora tem que fazer comparações, e a comparação que eles fizeram foi essa, prova de que nós ainda estamos muito, muito longe de entender certas coisas. Chegou o momento de iniciar essa compreensão, mas não a plenitude dela, e entender como os espíritos são criados. A gente pelo menos tem a primeira informação: os espíritos são criados por Deus. Os espíritos diferem muito do que nós somos como matéria, porque a nossa matéria ela é mutável, ela se deprecia, ela envelhece, enfim. Os espíritos não, eles são imperecíveis. Então são concepções muito diferentes, e essas concepções filosóficas são muito difíceis muitas vezes para entender quando nós vamos pegar duas entidades, vamos dizer assim, ou dois corpos que são bem diferentes e conjugar num ponto só. Os espíritos como energia, como luz, enclausurado num corpo, numa matéria. Como pode ser isso? Nós espíritas já entendemos, porque teve uma transiçãozinha, Tem um corpo que tem alguma coisa que assemelha-se ao espírito, e tem alguma coisa que se assemelha ao corpo, então permite essa ligação. É o perispírito. Oba, beleza, ajudou em muito. Mas e os espíritos? Eles existem desde quando? Eles foram criados quando? Foram criados como? Edneide, aproveitando que você está gravando, quando é que você, Edneide, espírito, Edneide, não Edneide encarnada, porque o nome dela é Edneide, mas espírito não tem nome. Quando você foi criada? Ninguém sabe. Nem Laurenor, nem Jodilson, nem Gustavo, nem Cristina. Tudo bem, Cristina? Ninguém sabe. Nós não sabemos, e demorará muito, muito, muito tempo até sabermos. Nós ainda estamos numa infância, uma tal infância, nessa concepção de compreensão das coisas, do ponto de vista filosófico e até científico, que é melhor a gente arrumar respostas provisórias, até porque nós nem fomos criados como espíritos. Olha a complicação. Nós fomos criados como o quê? Como princípio espiritual, que é um pré-espírito. Vou colocar entre aspas, viu? Pré-espírito, ou seja, fomos criados muito, será que a gente pode dizer que muito é muito, antes de sermos espíritos. Isso tudo é espiritismo, é filosofia, é ciência. E as pessoas chamam de espiritismo de religião. Eu estou querendo saber onde é que espiritismo é religião somente.
O Espiritismo se torna religião na sua aplicação, na aplicabilidade. O caráter moral da doutrina espírita é que tem o caráter religioso, digamos assim. Mas fora isso, e antes disso, ele tem um caráter filosófico, é a compreensão, o entendimento das coisas, porque tudo tem base na filosofia e tem a sua comprovação na ciência, e a doutrina espírita comprova não através de experimentos como se fosse um laboratório, mas através de conclusões de observação. As reuniões mediúnicas, os fenômenos mediúnicos, enfim, isso tudo nos dá a prova da existência inclusive do espírito. Pois bem, o espírito, ele surge muito elementar. Quando ele deixa de ser, eu vou fazer um corte aqui para ficar mais fácil. Quando ele deixa de ser princípio espiritual, depois de ele ter evoluído nos reinos inferiores, principalmente no reino vegetal e no reino animal, e ele se independe, depois de ele criar determinadas habilidades, determinadas condições necessárias para o espírito ter, ele se individualiza como princípio espiritual e se transforma em espírito. Pronto, agora a matéria bruta está aqui. O espírito está prontinho para encarnar em corpos como o nosso, em corpos humanos. É a partir daí que surge o chamado estado de natureza, ou seja, o espírito nas suas primeiras encarnações. É a primeira fase, são chamados espíritos imperfeitos. É a primeira fase que a gente não vai falar aqui, porque eu acredito que já foi falada e ela não nos comporta, né? Porque são 3 espíritos imperfeitos, esses espíritos agora em condição mediana, os espíritos benévolos, os bons espíritos, e os espíritos puros, que aí a gente também não vai falar, porque não nos comporta. Pois bem, esses espíritos são criados, ele passa uma longa trajetória nessa primeira fase de espíritos imperfeitos, e que a Terra já os abrigou em muito, durante séculos e séculos, milhares de anos, não milhões, milhares, até porque o ser humano na Terra tem mais ou menos 1 milhão de anos, então dizer que milhões seria uma presunção da nossa parte, pelo menos a ciência fala isso. Então durante milhares de anos, esses espíritos, na condição da sua primitividade, na sua primeira fase, habitaram a Terra. Na medida que eles foram se esclarecendo, desenvolvendo, evoluindo, que somos nós, passamos dessa classe para uma nova classe, uma nova categoria, a segunda categoria ou segunda ordem, que é essa de bons espíritos. Agora é que começa a palestra. Isso tudo, essa enrolação todinha foi só para preparar vocês. Inclusive, senhor João Nilson, o senhor está liberado para fazer as suas perguntas caso queira, tá bem? Eu não gostaria de que eu ficasse falando sozinho, porque esse assunto, se a gente ficar falando sozinho, né, eu confesso que pode ser que a gente perca um pouco, sabe, o caminho. Então, para distração, levanta a mão, pergunta, discorda, concorda. Já? Eu nem comecei a palestra ainda. Já está com a listinha do bolso, ele puxou a listinha do bolso. Diga, vá. Sobre o que você falou, essa questão do espírito, uma formação espírita, isso é quando ele é filho daqui da Terra, né? Porque ele não se vive fora, em outros planos. Sim. E você está se tratando aqui, algo que é filho da Terra. Porque a Terra, ele está perguntando se são esses espíritos na Terra que tiveram esse processo de evolução. A Terra tinha uma condição evolutiva para receber espíritos que estavam, digamos assim, na mesma faixa vibratória que permitia, neste mundo, eles iniciarem seu processo de evolução. Isso não impede que espírito na mesma faixa evolutiva tenha vindo de outros mundos, nada impede, até porque o próprio livro dos Espíritos, e mais tarde, um dos mentores de André Luiz nas obras, diz que os mundos são o quê? Solidários. Então os espíritos migram, eles migram de mundo para mundo. Exemplo, algo que seria, entre aspas, inútil, eu desencarnar aqui na Terra e reencarnar no mundo que tem as mesmas características que a Terra. Que finalidade teria? Que oportunidade de aprendizado teria? Entende? Então as minhas vibrações, as minhas energias, elas estão completamente organizadas, harmonizadas com este mundo, que eu continue aqui, assim como vocês. Mas à medida em que evolui, Jodilson, Laurenô, Zena, evolui, eles ficam acima da faixa vibratória da Terra, não tem como ele encarnar mais na Terra. Isso é questão de vibração. Ele vai encarnar no mundo mais evoluído, um mundo que está acima, entendeu? Simples assim. Deu para entender? Ótimo. Vamos lá. Vamos rapidamente falar a propósito. Você, desculpa, que eu nunca tinha visto você aqui, a primeira vez. Você já conhece bem a doutrina espírita? Ah, então tá bom. Quer vir para cá também? Só para a gente fazer uma revisão, tá? Revisão entre aspas.
essas 3 ordens, né, que eu tinha falado para vocês, e eu vou colocar as características. É nessa hora, que eu peço a vocês, por favor, que entrem na palestra. Deixa aí. Está muito atento ele. Entrem na palestra, como assim? Veja onde é que você se encaixa, onde é que eu me enquadro nisso daí. Eu vou colocar as 3 ordens gerais, e já nessa condição, você diga, não, eu faço parte dessa daí, ok? Não faço da outra, e assim vai. E quando eu for falar sobre as 4 subdivisões da segunda ordem, que é a palestra propriamente, aí vocês vão se encontrar, tenho certeza que vão se encontrar, espero que sim. A terceira ordem é a dos espíritos chamados espíritos imperfeitos, ou impuros, o nome que a gente quiser dar. Aqui diz, qual é a principal característica dela? Ela é caracterizada, esses espíritos são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e por sua propensão para o mal. E aí, pensem de si para consigo. Um detalhe que eu quero pedir para vocês já, desde já, entenderem. Não está assim, nosso comportamento, nossa vida, não está divididinha, não. Isso aqui é uma divisão didática, para a gente entender grosso modo, entende? Porque foi o que nós poderíamos entender. Alguém poderia dizer assim, João Nilson poderia dizer, Alexandre, então quer dizer que se, digamos, numa outra religião, numa outra filosofia, fossem fazer essa mesma escala, seria desse mesmo jeito? Provavelmente não. Espíritos têm ideias e concepções diferentes, até os mesmos espíritos, vindo hoje, 162 anos ou 3 anos depois da codificação, se eles forem dizer, citar essa mesma escala, talvez eles já digam de forma diferente, talvez já entre mais coisa, porque a nossa concepção também já é outra. Então, isso é assim o que nós poderíamos entender à época, e estamos entendendo, de modo tal que dizer assim, poxa, assim, aqui está falando sobre espíritos imperfeitos, eu até que me enquadro aqui, porque realmente a matéria ainda predomina sobre mim, mas eu não tenho propensão para o mal. Eu sou uma pessoa, eu já não me considero uma pessoa boa, mas eu não me considero uma pessoa má, entendeu? Então, não quer dizer, então você não está nem nessa nem na outra. Não é bem assim. Nós poderemos ter características de uma e da outra. Significa dizer que nós estamos em transição, entenderam? Para vocês não se sentirem assim, desestimulados, desanimados, caso não se enquadrem em nenhuma, tá? Porque não vai dar para chamar o Espírito de Verdade para citar uma nova classe que você se encontra. Pelo menos por enquanto não vai dar. E quando a gente lê, a gente fica até sem entender como é que pode ser bons espíritos e de repente a primeira, vamos dizer assim, ordenzinha ali diz propensão para o mal. Quer dizer, a gente já fica, poxa, por que não ficou na outra classificação, na outra ordem? Na verdade, eu vou pedir até perdão a Gisele, porque essa que eu estou lendo ainda é mesmo é a primeira ainda. É a primeira. São os espíritos imperfeitos. Eu vou até mais rápido, exato. Viu? Eu estou fazendo só um resgate para a gente se enquadrar no contexto. Então vou até ser mais rápido um pouquinho agora. A primeira, não é nem a primeira, é a terceira ordem, de baixo para cima, sei lá. Espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Ou seja, a matéria predomina sobre o espírito. Tudo está relacionado à matéria. Ele não tem outra visão, ele não tem outro sentimento, outro pensamento, ele não se sente espírito, ele não tem essa percepção de Deus muitas vezes. Tudo é o que ele toca, o que ele vê, é sensorial, tudo. E aí tem um detalhe muito importante para dizer para vocês que está, se não neste livro, no outro livro de André Luiz, que vai falar sobre os centros de força. Como é que a gente chama na doutrina espírita? Os centros de força? Chakras, né? Os plexos, não é isso? Esses plexos, quantos são? Só fazer uma revisãozinha aqui dos passes, são 7 ou 6? Eu não lembro, vamos lá. Parece 10 ou 9. né? Eita, já aumentou. Esse aqui qual é? Coronário. Coronário. Aqui tem outro, qual é? Cerebral. Cerebral. Aqui tem um. 3. Aqui tem outro. 4. Aqui tem outro. Esplênico. E tem um quinto que é o genésico. Gástrico, isso. E tem o genésico, 6. E tem humeral, 7. Ok? Num desses livros de André Luiz,
ele diz o seguinte: que quanto mais inferior é o espírito, os plexos ou os centros de força que são os mais ativos são o gástrico e o genésico. Exato, entenderam? Que são da alimentação e da reprodução. Então, os espíritos vivem em função, e quando encarnados, eles vivem para isso. Pessoas que se locupletam, que se divertem, que gostam, sentem prazer no sexo e na alimentação. Não estou condenando não, pelo amor de Deus, só estou dizendo que é a condição de cada um. Na medida, aí João Nilson já vai perguntar, e quando ele evolui? O centro de atenção, o foco de atenção do espírito muda principalmente para o plexo cardíaco e o plexo solar. Entende? Então vejam, já é uma outra visão, ou seja, ele é mais movido pela razão e pelo sentimento do que pelas paixões e pela sua materialidade. Então, só para vocês sentirem onde é que está cada coisa. De repente eu estou falando sobre vários, né? Mas vamos entrar na categoria que é a que a gente vai estudar aqui, que é essa, ó, espíritos de segunda ordem, bons espíritos. Oh, que beleza, que bons espíritos, caracterizada pela predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Veja que muda. Antes era o quê? Predominância da matéria sobre o espírito. Agora é a predominância do espírito sobre a matéria. Predominância não quer dizer dominância absoluta. Você sente vontade, você sente desejos, você quer ter as coisas, mas você não faz disso a sua razão de viver. Entende? Então as pessoas, elas já entrando no nosso estudo propriamente dito, quer ter coisas, estamos encarnados na Terra, quer ter um corpo bonito, quer ter um corpo saudável, quer ter uma boa casa, quer ter conta no banco, e ter dinheiro na conta, quer ter um carro, mas se não tiver, tá bom também. Importante é que eu esteja bem, esteja vivo, etc. Estão entendendo? Então veja, ele já consegue equalizar. Isso é um processo que a gente vai chamar de desmaterialização do espírito. A desmaterialização do espírito, em outras palavras, quer dizer o quê? A matéria não exerce um domínio sobre o espírito. E aí lembramos de quem? Dele, Jesus de Nazaré. Quando ele disse o que? Naquela passagem, né? Nas várias passagens em que as pessoas, sobretudo os judeus, né? Porque era proibido fazer qualquer coisa, trabalhar de sábado, né? E Jesus era judeu, e Jesus era condenado, inclusive, porque fazia cura no sábado. E Jesus disse o que? Em verdade vos digo, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Aí você tira o nome sábado e coloca qualquer outra coisa que se encaixa. O carro foi feito para o homem, não o homem para o carro. O corpo foi o homem no sentido do ser humano, né? Ainda se usa isso, entende? Então tem pessoas que estão tão presas ao mundo material, ao mundo físico, que parece até que elas são escravas disso. O mundo, para elas, só existe com isso. Então essas coisas o dominam. Então isso é a predominância. São os espíritos da terceira ordem. Mas os espíritos da segunda ordem, que são esses bons espíritos, eles já controlam, eles já administram, eles já se educam para se desprender disso. Eles começam a entender. É um processo de evolução. Então veja, é a predominância do espírito sobre a matéria e não o inverso como era antes. Porém agora tem algo muito interessante. Antes era o desejo do mal, agora é o desejo do bem. Uma coisa é o desejo, a outra é a prática, mas é um caminho. É bom que nós tenhamos isso em mente. É por isso que eu não acredito, sinceramente, me perdoe, né? Eu não acredito em conversão, sabe? Eu acredito em adesão. Isso em qualquer religião. No espiritismo também tem. Tem. As pessoas que são muito empolgadas, né? Allan Kardec até coloca isso em O Livro dos Médiuns, né? As pessoas que se empolgam quando descobrem a doutrina espírita. Meu Deus, descobri! Se enlouquece aquela coisa toda. E quando passa 2 meses, aí deixa até de vir para o centro espírita, deixa de ler, dá desculpa, etc. Não era melhor você ter ficado no seu lugar? Vamos dizer assim. É por isso que eu não faço questão que ninguém seja espírita, sendo muito sincero, não é? Como dizia um amigo meu, ser espírita dá muito trabalho. Dá, mas é um trabalho bom. É um trabalho bom, pelo menos eu tenho sentido a bondade desse trabalho. Então, é um processo, tudo é processo na nossa vida. É por isso, por exemplo, que a gente não, assim, eu digo assim, não nos deu, o espírita não está autorizado a exigir nada de ninguém. Eu me recordo uma vez, né, eu durante um bom tempo, né, eu sou lá do Cabo de Santo Agostinho e participei inclusive
da atividade do atendimento fraterno. Gisele me conheceu de lá, né, Gisele? Desde 1991, na verdade, que eu entrei na doutrina espírita, na verdade foi bem antes disso, 1980, mas eu fazia parte do atendimento fraterno, e certa vez eu tive que, digamos assim, desmontar uma orientação que não foi muito adequada que alguém tinha dado. A pessoa disse: não, porque você tem que deixar de beber, entende? A pessoa ficou frustrada. Quando ela veio uma segunda vez para o atendimento, foi comigo. E aí ela relatou, ela quis dizer até o nome da pessoa, e eu preferi que não dissesse, né? Ela disse: não, porque ele disse que tem que... Mas é muito difícil para mim, ela disse. Eu disse: eu sei, não porque eu seja alcoolista, mas eu sei porque isso é processo, não é assim. Aí as pessoas se autolapidam e sofrem com isso, e quando tem uma recaída, é pior do que antes. É aquilo que Jesus dizia: quando o espírito imundo sai da casa, né, de uma casa, ele anda por lugares ermos. Não encontrando, ele volta, e quando encontrando a casa adornada e limpa, ele volta e traz mais 7, e a situação daquela pessoa se torna pior do que antes. Então tudo é processo. Eu estou falando sobre, entre aspas, vícios ou defeitos físicos, né? Digamos, que não deixa de ser moral, mas tem um moral também. Tem pessoas que não aguentam, assim, não suportam passar um dia sem falar mal de alguém, fofocar, no termo da gente, né? Ah, mas eu não consigo. Um processo de autoconscientização vai deixando aos poucos. Tem gente que não basta se reunir, o tema é sempre a vida dos outros. Ora, mas se a gente começar a perceber, quando a gente começa a perceber outros horizontes, o desejo do bem, a gente começa a perceber o tempo gasto com isso, a energia jogada fora, sabe? Mais tarde, a pessoa pergunta para si mesma: mas o que é que isso está contribuindo para a economia positiva da minha alma? Nada. Você só está perdendo tempo falando mal de alguém ou dando guarida, ouvindo o que os outros dizem, isso seja de qualquer forma. Então, porque quando a gente fala do desejo do bem, a gente só pensa em fazer a caridade, entregar o... Não, o desejo do bem é em todos os sentidos. Afinal de contas, lá em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual era o sentido da caridade entendida por Jesus. Qual era? Benevolência, indulgência e perdão. Alguém vai dizer assim: mas a chance você decorou? Não, é porque é BIP, BIP, BIP. Antigamente o povo não dava aquele BIP, né, aquela luzinha que apitava. Aí eu decorei BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, em todos os sentidos, a gente não tem mais afinidade. Do mesmo jeito que a pessoa, quando deixa de beber, deixa de fumar ou qualquer outro vício, perde a afinidade com aquilo. Esses comportamentos também, de ver a vida dos outros, estou falando isso para poder falar outra coisa, né? E de querer prejudicar alguém, a pessoa perde o sentido. Em reuniões mediúnicas, né, que vocês sabem que eu sou dialogador de reunião mediúnica, eu me lembro que uma vez um espírito disse assim: por favor, me ajude a deixar de perseguir tal pessoa. Eu disse: pois nós estamos aqui para isso. E depois ele contou, ele disse assim: eu cansei. Eu queria tanto me vingar dele, ele me fez tanto mal, e eu tentei tanto prejudicá-lo, mas eu percebi que tudo isso voltava para mim. Eu cansei, eu não quero mais. Mas o problema é que ele é quem me chama, porque ele ainda tem o mal que ainda o atrai. Eu só queria cortar essa energia de chegar perto dele, porque quando eu chego perto dele, eu me sinto mal de ter que fazer mal a ele. Um espírito que antes era considerado um vingador, entende? Então a gente perde a sintonia, é o desejo do bem. Mas vamos para o terceiro? Esse a gente não vai falar, porque esse aí não está nem na ordem do dia, né? Espíritos puros. Olha, esse aqui é fantástico, a gente vai chegar lá, viu? Caracterizada por espíritos que já atingiram o grau supremo de perfeição e que não sofre nenhuma influência da matéria, nenhuma, absoluta, tendo superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das ordens anteriores. Jesus, até então, é o que nós conhecemos. Jesus de Nazaré é o único que até então conhecemos, que tem total, assim, domínio, né, absoluto sobre todas as outras ordens. Essa é a razão, entre outras tantas, porque Jesus, quando um fariseu, ele, né, inquirindo, tentando fazer tentar colocar Jesus na situação desagradável, Jesus dialogando com ele, chega um momento que Jesus meio que se revela para a pessoa
e a pessoa diz assim: você está querendo ser mais do que o nosso pai Abraão. Abraão foi o pai fundador das tribos de Israel. O pai Abraão, a partir de Abraão surgiu todas as 12 tribos, enfim. E aí o que é que Jesus diz? Quem lembra? Em verdade eu vos digo. E aí o que é que ele diz? Antes de Abraão ser, eu sou. Tem uma versão que diz, eu acho até mais bonita: antes de Abraão ser, eu já era. Eu já era mais do que o pai Abraão. Então, ele quer dizer, em outras palavras, meio que se fosse aqui para nós assim, sabe? Era como se ele dissesse assim, no nosso pernambuquês: menino, deixa de besteira, fui eu que mandei Abraão. Era isso que Jesus ia dizer. Fui eu que enviei Abraão. Enviei Abraão, enviei Noé, enviei Moisés, todos os profetas e tal. Enviei tu também. E tu está perdendo tua oportunidade me perseguindo. Para com isso, vai pregar. Entende? Jesus. Aqui diz assim: os espíritos não permanecem exclusivamente na mesma ordem, pois estão sempre em processo evolutivo. Essa é a ótima notícia que eu tenho para vocês. Um dia nós seremos puros, um dia nós seremos anjos. Essa é a boa notícia. Mas às vezes uma boa notícia sempre vem acompanhada de uma que não é tão boa, né? Vocês querem saber da que não é tão boa? Querem ou não? Vai demorar muito. Essa. Desculpa, às vezes eu não gosto de dizer, porque eu lembro de mim. Vou botar aqui, eu tenho que chorar também. Para falar a verdade, sendo muito sincero, nós estamos muito mais próximos do nosso início do que do nosso fim. Porém, aí entra um porém maravilhoso aí: isso não é absoluto, isso só depende, como dizia a música de Ivan Lins, depende de nós. Depende de nós. Quanto mais avançarmos na nossa encarnação, no caso essa, e depois que desencarnarmos no mundo espiritual, se continuarmos esse nosso trabalho de evolução, isso da próxima, a gente vai encurtar o caminho. Então essa angelitude, ela vai chegar rapidinho. E aí, para reforçar aquilo que foi dito agora, né, que é um processo, Jesus, né, em Mateus capítulo 5, aí é no Sermão do Monte, né, versículos 44, 45 a 48, ele diz assim, é muito lindo isso aqui, ele diz: amem os vossos inimigos. Olha o caminho: façam o bem a quem vos odeia e orem por quem vos perseguem e caluniam. Está aqui, ele diz: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o caminho. Agora, não, que difícil, Claudinho. Tá difícil. Difícil não. Eu não gosto de usar essa palavra difícil porque se torna difícil. Eu digo que é desafiador. Até bonito, né? É até mais bonito, é desafiador. Sério. Sabe qual é? Isso eu aprendi, eu venho aprendendo inclusive com a minha dor nas costas. Sabe uma coisa interessante? Sabe qual é a primeira lição para nós sofrermos ou perdermos diante do problema? É acharmos que ele é maior do que a gente. É isso. E quer outra? O problema só vem para nos fazer sofrer. O problema pode vir para nos ensinar. O problema, entre aspas, pode ser um parceiro, um amigo. Que lições eu tenho a tirar com você? Porque, sinceramente, gente, eu venho tentando trabalhar minha mente para cada vez mais eu me perceber como espírito. Nós somos espíritos. A gente não está falando para pessoas simplesmente. Isso aqui é uma roupa. É uma roupa. Ela está se desgastando. Cabelo, como que está ficando? Por sinal, Deus está ficando até lindo. Não sei. Mas, brincadeiras à parte, né? Mas o corpo ele se desgasta. Um dia ele vai ficar aqui. A gente vai ressurgir de onde nós viemos mais luminosos. Nós não voltaremos como nós chegamos, desde que não queiramos. Vamos falar sobre as 4 subdivisões dos espíritos, chamados espíritos bons, né? Ou da segunda ordem. Allan Kardec mais uma vez coloca isso numa visão decrescente: quinta, quarta, terceira e segunda ordem, tá? Ele diz, ele diz: os espíritos de quinta classe são chamados espíritos benévolos. Esse é o nome. Característica: a bondade. Sim, aqui, é agora, eu vou ler todas elas, e aí vocês comecem a se encontrar aqui dentro, tá bom? Onde é que eu estou? Será que eu sou dessa? Será que eu sou dessa? Eu vou adorar se vocês forem da última, eu também quero estar lá. Acho que não, eu pelo menos não.
Aqui, ó, a quinta classe, que são dos espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante, a bondade. Apraz-lhes prestar serviço às pessoas, à natureza e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Essa é a característica principal desses chamados espíritos benévolos. Tem a ver com vocês? Não precisam responder, não. Pensem só nisso. Querem que eu leia de novo? Rapidinho? Agora de uma vez só. A bondade é nele a qualidade dominante, a bondade. Apraz-lhes prestar serviço às pessoas, à natureza e protegê-los. Limitados, porém, são seus conhecimentos, né? E hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E aí, eu fiquei pensando, e exemplos? Será que a gente poderia buscar exemplos? Eu inventei isso aqui. O que eu vou ler agora é invenção minha. Eu pedi autorização do Kardec. Ele não me deu não, mas eu sou muito mal criado, eu fiz. Fiquem à vontade para concordar ou não. Eu coloquei aqui exemplos. Espíritos dessa classe são já muito comuns na Terra atualmente, pois os temos em nossas convivências, seja no lar, no trabalho, nos templos religiosos, na sociedade em geral, devido ao nível evolutivo já alcançado pelo nosso mundo. Espíritos benévolos, pessoas anônimas, mas que têm um coração enorme, é capaz inclusive de se sacrificar por você. Pessoas que fazem o bem pelo bem, como dizia a música de Nando Cordel, né? Faz o bem pelo bem, amam pelo amor. Eu me recordo rapidamente, tem mais ou menos uns, acho que 6 anos, 7, 8, não sei, no sul da França, aquela região ali de Nice, na França, houve uma tempestade, uma chuva, foi um negócio torrencial, sabe, que inundou tudo de uma vez só, e muitas pessoas foram pegas de surpresa. Elas estavam na rua, elas estavam voltando de casa, quer dizer, voltando do trabalho para casa, e tudo ficou fechado, tudo ficou bloqueado, ninguém passava. Sabe o que foi? Sabe o que fizeram? Pessoas da cidade trouxeram as pessoas para dentro da sua casa. As pessoas dormiram na casa. E quem era? Não sei. Eles não sabiam que era eles e eles não sabiam que era eles, mas sabia que estavam precisando de ajuda, e simplesmente trouxe e deu alimento, deu o banho, né, ofereceu roupa, etc. A pessoa dormiu lá, no outro dia a água baixou, as pessoas foram embora. Vocês entendem? Então essas pessoas, em número muito, muito grande, elas já estão entre nós. Essas pessoas são caracterizadas naquela passagem que Jesus fala sobre a parábola do trigo e do joio. Essas já são o trigo. O trigo. Ninguém conhece, ou conhece. Algumas até aparecem na televisão, na mídia, de uma forma geral, né, na internet. Mas de uma forma geral são as pessoas comuns, pessoas do povo. São espíritos. Por que isso, João Nilson? Porque a Terra já atingiu esse nível. Nós estamos saindo da nossa adolescência espiritual e entrando na idade adulta espiritual. São esses espíritos que já estão entrando na idade adulta que têm esse comportamento. Não são intelectualizados, mas são pessoas de muito bom coração. Vamos para a próxima? Aqui, espíritos sábios. Agora, a quarta classe, né? Subiu mais um pouquinho. Distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se mais com as questões científicas do que as questões morais. Não é que eles desprezam as questões morais, preocupam-se mais, por terem mais aptidão a isso, mas só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e não são dominados por interesses pessoais. São pessoas que dão a vida em nome da ciência, da filosofia de uma forma geral, das artes, mas sobretudo da ciência, a questão intelectual. Bom, eu sugeri alguns nomes aqui, vocês podem contestar, por favor, fiquem à vontade, né? Porque a história trouxe muitos desses nomes, eu não sei se eu poderia dizer sobre eles. Ah não, na verdade nem são eles agora. Ah, são sim, está aqui embaixo. Eu botei Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Charles Darwin, Jean-Jacques Rousseau, Sócrates, Platão, Aristóteles. Não sei se esses espíritos estão totalmente enquadrados nessa condição, mas o que eles apresentaram para a sociedade, para a humanidade de uma forma geral, sempre foi a sua condição intelectual.
e a serviço de todos, visando o bem geral. Pouquíssimos que tentavam buscar e tirar proveito para si próprio ou em prejuízo de uma coletividade. Pois não, professor Gustavo? Eu me identifico com essa classe. Hã? Eu me identifico com essa classe. Ah, que maravilha! É isso. Comecem a se identificar, a se encontrar dentro disso. Porque tem pessoas que buscam pesquisar, estudar, conhecer, etc., mas para colocar tudo isso a serviço da humanidade. Tem outros que fazem isso para proveito próprio. Está errado? De maneira alguma. Não tem erro nenhum aqui. Não é? O que eu acho um equívoco é utilizar-se do conhecimento, da informação, em prejuízo dos outros. Nós lembramos, né, que tinha um casal no século XIX, Marie Curie, eu esqueci o nome do esposo, por sinal era mais conhecido, na química, por sinal tem até um filme, né, que mostra a vida deles. Marie Curie foi a primeira química, ela era física também, e reconhecida, porque naquela época, no século XIX, nessas academias de ciência, era muito machista, ainda é, acho que ficou menos, né, e ela, ousadamente, ela foi quem descobriu o princípio da radioatividade, a criação do raio-x, o raio-x que a gente faz, mas essa radioatividade mais tarde foi melhorada entre aspas, e criou a bomba atômica, entende? Não é a intenção dela. Da mesma forma que Albert Santos Dumont, né, o nosso querido Albert Santos Dumont, que viveu uma boa parte na França, e ele, depois das suas várias criações, ele finalmente cria um primeiro avião, né, que por sinal nem reconhece mais, o 14 bis, e disse que Albert Santos Dumont, ele suicidou-se de desgosto, porque ele acompanhou a Primeira Guerra Mundial, 1914, na Europa, e viu o avião sendo usado para soltar bomba, entende? Não era a intenção dele, os outros fizeram isso. Com certeza esses outros estavam nessas classes mais inferiores, espíritos impuros, tá? E que pensam e fazem isso. Aqui eu destaquei justamente neste livro, né, sendo bem rápido, o espírito, quem lê esse livro, de Calderaro, que é o mentor espiritual nesse livro de André Luiz. E Calderaro, de forma brilhante, ele dá verdadeiras lições, porque ele vai narrar acerca de um processo obsessivo muito forte entre o encarnado e o desencarnado. O encarnado, inclusive, que está hospitalizado e está imantado, a expressão seria essa, imantado por aquele sua antiga vítima. Ele assassinou a pessoa que está encarnada, que está internada no hospital, em estado de coma, ela assassinou, é o antigo chefe dele, que ele queria uma parte digamos, dos proventos da empresa, e o chefe não lhe atendeu, e ele assassinou e roubou e conspirou para que parecesse ser um problema de saúde pelo qual ele morreu. E essa pessoa viveu esse tempo todo, constituiu família, etc., mas nunca conseguiu se desfazer da ideia do assassinato, pois esse continuou perseguindo ele. E é quando ele chega nesse hospital, e ele é internado, e aí Calderaro, né, está invisível aos olhos dos dois, e André Luiz, e ele vai fazer um estudo. É impressionante quando Calderaro diz assim: observe, faça uma observação no cérebro do espírito que agora foi a vítima, que agora é o perseguidor, e agora faça uma correlação com o cérebro daquele que está. Ele percebeu a mesma correspondência. Como assim? As mesmas zonas cerebrais, né, perispiríticas, eram as que estavam ativadas, né, e estavam escurecidas. Era o ponto de conexão do processo obsessivo. E aí, nesse livro, eu acho que assim, quem gosta dessa parte de biologia vai gostar muito, porque André Luiz, quer dizer, o Calderaro, faz um estudo sobre o cérebro. Tanto é que o capítulo aqui, se você puxar rapidamente, né, está aqui, ó. Eu vou até mostrar aqui para todo mundo ver, né, aqui, estudando o cérebro. Então, Calderaro faz um estudo fantástico sobre o cérebro. É incrível. Porém, na medida em que há necessidade da assistência àqueles espíritos, aqueles dois, a assistência, aí Calderaro recua, e André Luiz fica surpreso. Mas como pode você, um espírito, eu estou usando minhas palavras, tá? Um espírito tão elevado, né? Um espírito tão intelectualizado, tão inteligente. Aí é quando Calderaro diz algo impressionante. Ele diz: eu tenho apenas esclarecimento, eu tenho conhecimento, mas eu ainda não tenho amor. Entende? Olha para aí. Aí agora vem a próxima classe, que é essa daqui, ó, a terceira classe, espíritos de sabedoria. O que é que diz?
as qualidades morais da ordem, dessa ordem é a mais elevada, né? É a que a caracteriza. Sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre as pessoas e as coisas. Então, os espíritos sábios são mais inteligentes e os de sabedoria são os que amam mais, são os mais moralizados. É numa classe ainda mais acima. E aí vocês, né, se auto-questionem se já se encontram nessa. E é nesse momento aí eu trouxe algumas pessoas, eu vou citá-las, depois eu vou citar Cipriana, que é o espírito que está mencionado no livro aqui. Eu sugeri Mahatma Gandhi, né? Um espírito realmente com uma capacidade inteligente muito grande, mas utilizou muito isso moralmente falando. Eu coloquei Madre Teresa de Calcutá, que também viveu na Índia, né? Ela não era da Índia, mas viveu na Índia. Francisco de Assis, né? Viveu na Idade Média. Nosso querido Chico Xavier. Eu cito Bezerra de Menezes, cito Johann e Henrique Pestalozzi, alguém sabe dele, né? Cito aqui Santo Agostinho, Maria de Nazaré, ou seja, espíritos que tinham inteligência, mas tinham uma moralidade, tinham um sentimento que predominava sobre a questão intelectual. Eu citei alguns exemplos, posso estar até equivocado de alguns, mas eu citei Cipriana. Eu peço a vocês inclusive que leiam, né? De preferência, já que vocês estão no contexto, eu não vou ler, claro, leiam este livro, né? Principalmente nessa parte do capítulo anterior, capítulo 4, vai falar sobre estudando o cérebro, e depois capítulo 5, está aqui, ó, o poder do amor. É impressionante. Cipriana, quando André Luiz pergunta a Calderaro, né, por que ele não age e, né, para debelar aquela situação, tentar conciliar, pacificar os ânimos daqueles dois espíritos, no caso o encarnado e o desencarnado, e o Calderaro ele diz: eu não tenho condições para isso. André Luiz fica surpreso, porque é uma pessoa que demonstra uma inteligência fantástica. Ele diz assim: porque para esses casos aí a inteligência só não basta, é necessário o coração, e o meu ainda não é tão grande assim. É quando ele, conversando com André Luiz, ele diz que daqui a alguns instantes bate a porta, e quando abre é ela, irmã Cipriana. É um espírito tão elevado, com a luz tão forte, que André Luiz, quando vê, diz no livro, André Luiz sente aquele impulso de fazer uma inflexão e beijar-lhe as mãos. Então é elevado, veja, um espírito que não era tão intelectualizado, mas era de uma moralidade, né, pelo amor incrível. Aí tem uma citação aqui que eu peguei bem pequenininha, que o próprio Calderaro diz, que eu achei fantástica. Ele diz assim, ó, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. E o capítulo 6, né, que é justamente, vai falar sobre a ação é o capítulo 5, na verdade, o poder do amor de Cipriana. Cipriana é justamente ela que já vinha acompanhando o caso, e é ela quem promove realmente esse encontro de reconciliação com esses dois espíritos. É algo simplesmente fantástico. Aí a gente, quando a gente sente que realmente o amor, ele arrebata absolutamente. Para terminarmos, vamos à última dessa classe, tá? Ou dessa ordem, né? A ordem dos bons espíritos, a última classe, que é a segunda. Depois dela tem os espíritos puros. A segunda classe é de espíritos superiores, que a gente usa muito esse nome, né? Não, porque os espíritos superiores muitas vezes nem são superiores. Superiores é uma designação espírita aqui do livro. Ouçamos o que ele diz. Na verdade é a reunião dos outros dois, tá? É a reunião da quarta e da terceira. Na segunda diz assim: reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, ok? Da linguagem que empregam, que exalam sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na terra, é para cumprir missão
de progresso e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Vocês têm alguma sugestão de quem poderia ser encarnado na Terra? Não falem Jesus, porque Jesus é o Espírito de primeira ordem. Isso aqui é um pouco antes do Cristo. Jodilson está coçando a cabeça, está pensando, será que sou eu? Eu não sei, Jodilson. Eu não posso sugerir nada a ninguém. Será que Tina? Será Susana? E aí? Eu sou tão ousado, eu arrisquei dizer que era Allan Kardec. Eu não sei, pelas características, pelo pouco que a gente conhece da biografia de Allan Kardec, eu coloquei ousadamente. Pode ser que não seja, pode ser que eu particularmente não conheça, mas que já existiram na Terra e existem na Terra espíritos com essa condição, com essa capacidade. Bom, diante de tudo isso, depois de dito isso, eu particularmente entendo que nós aqui, e os que depois vão ouvir essa palestra, através da gravação, talvez já não se encontrem naquela condição de espíritos que estão lá no início, e não estão mesmo, porque já não encarnam mais na Terra, tá? A Terra já saltou o degrau, já está na transição para um terceiro nível. Então, espíritos dessas primeiras, dessas últimas ordens ou classes, dos espíritos impuros, eles já não podem mais estar entre nós, porque o grau de vibração deles é muito, muito, muito inferior ao ponto de ele provocar, encarnados na Terra, eles iriam provocar um desequilíbrio, uma desordem de tal maneira, porque eles desconhecem o bem e o mal. Por aí vocês tiram, não tem ideia do que é o bem e o mal, e nem tem a ciência, ou seja, a razão. Então essas pessoas não podem estar encarnadas na Terra. A Terra já não se presta mais para espíritos dessas classes. Eles já estão encarnando em outros mundos se estiverem aqui ainda. Então a Terra não está. Significa dizer que a maioria está justamente nessa dos bons espíritos. Só que tem 4 classes. A pergunta é, qual é a sua? Eu poderia usar até no jargão como se fosse uma gíria. Qual é a sua, meu irmão? Qual é a sua, minha irmã? Significa também dizer que a gente vai pular de uma para outra, até chegar a essa última, o que será maravilhoso. Continuem fazendo. Se tem consciência de estarem fazendo o bem, se tem consciência de estarem agindo por Jesus e para Jesus, não para as pessoas da Terra, que as pessoas da Terra são tão necessitadas quanto nós, se temos a consciência de que estamos servindo a Jesus, muitas vezes até sacrificando, e olha que ele nem pediu isso, ele pediu misericórdia, mas tem gente que se sacrifica, desde que não seja inconsciente, é no caminho certo. É um processo. A gente desencarna, continua no plano espiritual, essa mesma jornada de felicidade, envolvendo-se com essa felicidade e se programando para uma próxima encarnação que será muito melhor do que essa. O importante é continuar no caminho e dele não sair. É isso que temos para hoje. Já terminou o horário, mas a gente vai abrir a sessão para você, embora essa já é paga, viu? Fora do horário é pago, diga. Espíritos superiores não são puros, não. Pelo que foi colocado no livro dos Espíritos, os espíritos puros são de primeira ordem. Os espíritos superiores estão no último degrau para se tornarem espíritos puros, tá certo? Espíritos puros não encarnam na Terra. O único que temos conhecimento que encarnou e fez um esforço tremendo foi Jesus. Ele teve que diminuir muito as suas vibrações, porque a gente pensa que é fácil, não é? Agora eu tenho que usar essa expressão, para poder encarnar num corpo perecível como o nosso. E olha que o corpo de Jesus era dos melhores, era tão quintessencial o corpo físico de Jesus, mas mesmo assim ele teve que diminuir toda uma vibração até chegar a uma condição de encarnar num mundo como o nosso. Foi um esforço muito grande em nome do amor. As pessoas dizem, nossos irmãos, irmãs de outras religiões, dizem que Jesus morreu por nós. Eu digo para vocês que, com todo respeito, isso não é equivocado. Jesus viveu por nós, porque foi com a encarnação dele que a gente ganhou. É isso. Agora é com você.